Olá pessoal, sejam bem-vindos na aula de hoje. Sejam todos bem-vindos e sintam-se saudados. Então, o que é que hoje temos? Então, hoje é o Michael, o enfermeiro, o escritor, o professor. Então hoje tenho uma primeira dica do dia, que é este grande livro. Recomendo que vocês tenham este grande livro. A arma e o escudo de um profissional de saúde. Está tudo aqui para ser então um verdadeiro profissional. Está neste grande livro, com o autor Constantino Michael Ngonga. Ele tem e pensa sempre em você. Não se esqueça disso. Hoje então trouxe uma coisa muito boa. O que então o Michael trouxe para nós? Olhando para o nosso quadro, aí, deixa aqui agradecer a produção. No vídeo passado a gente falou dos carboidratos e nos queixamos de quadro. Então hoje nos lípidos também temos então o nosso quadro. Conseguimos, graças a Deus. Muito obrigado. Continua a se inscrever no canal, porque a gente tem sempre aulas novas em todo final de semana. Então, minha família, se inscreva e partilha para o pessoal. Vamos lá crescer o canal, tá? E também recebi uma crítica no vídeo passado sobre os carboidratos. Nos disseram que o vídeo estava muito longo. 22 minutos, acho eu. Estava lá, sim. Achei que era uma aula tão projetada, tão boa, quanto vocês gostam de ver. Mas então, disseram que o vídeo esteve muito longo. Para hoje, sobre lípidos, estaremos aqui a falar então o que são lípidos, onde é que a gente vai encontrar. E então vamos lá ver o que os lípidos fazem. E também vamos saber a classificação. Já no próximo vídeo, vamos aqui detalhar, vamos aqui saber os tipos. No final da aula eu vou explicar, vocês vão entender melhor. Bora lá, minha família! Lípidos! Ok? Lípidos, então, são gordura. Lípidos é gordura, minha família. Lípidos são gorduras, são compostos orgânicos que, se não existissem lípidos, não haveria vida. Eu os digo e os garanto. Sem lípidos não há vida. Vamos lá mais abaixo. Então, lípidos são orgânicos. Então, como a gente já disse, nos carboidratos também são compostos orgânicos. Os lípidos não fogem. Então, tão logo que a gente lá, quando você aprendeu sobre o metabolismo, vai lá no vídeo dos carboidratos, tem lá o que é o metabolismo. Então, se você entendeu o que é o metabolismo, então aqui o processo continua. Os lípidos, na verdade, são orgânicos. São insolúveis à água, minha família, hein? Insolúvel. Então é dizer que os lípidos não se dissolvem na água. Se você pegar 1 litro de água e colocar uma parte de gordura, fica a saber que vai haver uma separação. E você vai conseguir identificar que aqui tem água e tem óleo. Tem gordura. Entendeste? Então, se você entendeu, então você lá embaixo, na minha descrição, vai diferenciar o que é apolar, o que é polar, concernente então os lípidos. E eles estão a dizer que são solúveis em solventes. Então você já sabe. Ok. Olha aqui, minha família, são insolúveis na água. Se na água não conseguem se dissolver, tem onde eles se dissolvem, que é nos solventes. Os solventes como o éter, a acetona, a benzina, minha família. Esses são compostos que, quando estão ligados a lípidos, eles conseguem dissolver. Você, nesses compostos, minha família, você não vai conseguir distinguir quem é o lípido, quem é um éter, quem é uma acetona. Porque eles são solúveis a solventes. E os solventes têm essas características aqui. Por isso que você lá vai se observar. Então, os lípidos, temos aqui então as suas principais funções. Primeiro, armazenamento de energia. Olha, armazenamento de energia em que situação? De maneira que quando você consome os lípidos, teu organismo vai lá, reservando, vai armazenar energia. Porque você está a gastar os carboidratos, hein? Carboidrato é a principal fonte de energia. Então, esse aqui vai ser o secundário. De maneira que quando o teu organismo não tiver energia, então aquela energia que o organismo reservou, que consumiu a partir dos lípidos, então ele vai usar
de maneira que você não fique sem energia. Então, o que vem a seguir? Proteção. Os lípidos conseguem nos proteger, na verdade. E também tem o isolamento térmico. De maneira que, tão logo que o nosso ambiente, a temperatura ambiente, essa já pode estar acima dos 30 graus, né? Aqui em Angola pode estar nos 29 graus, etc. Então, de acordo com a temperatura ambiente, os nossos lípidos, eles conseguem regular a temperatura. De maneira que, quando a gente estiver lá na Rússia, a temperatura é muito baixa, ele consegue conservar o nosso calor que a gente tem. De maneira que não se perca calor a partir dos lípidos. Os lípidos têm essa função. E também, quando a gente estiver em ambientes tão altos, isso nos litorais, então, você lá, o que é que os lípidos vão fazer? Vão produzir bastantes calorias. Você vai suar mais. Aquilo aqui é o lípido, de maneira que teu organismo não quer se mantenha em níveis que a temperatura normal do corpo humano é de 37,1. Na verdade, começa do 36 a 37,4. Essa é a temperatura normal do teu corpo. Então, se já sabes isso, ele também tem a função hormonal. De maneira que você, quando não tiver a consumir lípidos, uma gordura, como fonte do colesterol, da progesterona, temos aqui o grande hormônio do crescimento. Então, se você tiver que consumir poucos alimentos que dão acesso aos hormônios, tu vais ficar mal. Por exemplo, se você não consumir o hormônio de crescimento, não consumir o lípido que contém o hormônio de crescimento, tu não vais crescer. Não vais crescer, porque lá contém o hormônio de crescimento. E para pessoas, para mulheres que evitarem consumir lípidos, por exemplo, inhame. Inhame tem gordura, tem lípidos. Qual é o tipo de lípidos que lá tem? São os esteróis. Tem esterol. Então, se lá tem um esterol, estamos a falar do estradiol, não? Então, se lá tem esse hormônio, se você não consumir tua progesterona, você é mulher, ou tua mulher, então, se você não consumir o inhame, tu vais ter problema na fertilidade. Porque ele regula a menstruação e ele também controla a tua atividade, todas as tuas atividades hormonais, de maneira que você consiga engravidar. Então, prestam, procuram os principais lípidos, estão lá mais abaixo quando a gente fala das fontes. Então, é constituinte da membrana plasmática. Quando eu disse que se não existissem lípidos, não haveria seres vivos, acreditam. Lá você pode ir lá filosofar. Por quê? A nossa membrana, na verdade, pode estar desse jeito. A membrana plasmática é uma bicamada lipoproteica. Significa que é a junção de lípidos mais proteína. Então, aqui nesse meado, minha família, onde vamos encontrar quem? O lípido, o colesterol. Lá a gente vai encontrar toda a parede gordurosa. De que maneira que ele que compõe que? Essa membrana plasmática. Se não existisse membrana plasmática, não haveria célula. É dali que eu falo. Se toda a nossa célula do nosso organismo contém a membrana plasmática, então contém lípidos. Então, se os lípidos não existissem, não haveria membrana plasmática. E não havendo essa membrana plasmática, também não existiria a própria célula. E não existindo a célula, você não existiria. Eu também não existiria. Dali que tem uma função da membrana estrutural. Ele dá suporte, forma. Ele está lá sempre a formar. Sempre que houver novas células, também está formando novas membranas celulares. Entende? Nova membrana plasmática. Está lá. É um constituinte principal, minha família. Saber o que é a função, vamos aqui então com um bocadinho a classificação.
Os lípidos são classificados de acordo com a sua composição. Então, tanto aquele que ele está aliado, que estamos aqui a falar de ácido graxo, que é a base, mas o álcool, esses dois constituintes são a base que formam o próprio lípido. Deixa aqui falar. Quando se alinha com outro composto, ele ganha um determinado nome. Por exemplo, triglicerídeos. Triglicerídeos são lípidos formados por 3 ácidos graxos. São formados de 3 ácidos graxos. São os triglicerídeos. No próximo vídeo vai saber quais são os exemplos dos triglicerídeos, onde ela vai ver os ácidos oleico e tudo mais. Mas ela também pode ser líquida e sólida. São os triglicerídeos. Onde você vai dar conta que a parte líquida, a parte sólida, você consegue diferenciar. A parte líquida, estamos a falar do óleo vegetal, que é de origem vegetal. A sólida é de origem animal. Mete isso na cabeça, hein? Lá embaixo vamos te cobrar. Depois vem os fosfolípidos. Fosfolípidos são lípidos aliados com os fósforos. É o fósforo. É um componente, hein, caramba? Tá, desculpe. Esse fósforo, quando se alia com o lípido, forma os fosfolípidos. Então, no próximo vídeo também vamos saber a sua classificação. Aqui temos os esteróis. Os esteróis, minha família, nos esteróis também tem os seus tipos. Fique atento. Então, logo que esse vídeo acabar, procure o outro vídeo onde fala da classificação dos lípidos. Os esteróis têm a ver com os hormônios, tem a ver com o colesterol, minha família. Estamos a falar da insulina, algo que regula. Estamos a falar de toda a atividade que ocorre na corrente sanguínea para que evite-se as placas nos vasos. Vamos então lá procurar saber melhor sobre o colesterol bom e o ruim. Quando se fala do VDL, quando se fala do HDL. Isso é na lipoproteína. Então, nos cerídeos, minha família, está a se falar de cera. No próximo vídeo, vamos lá procurar saber quais são as ceras que têm existido no corpo humano, nos animais e em tudo mais. Então, glicolípidos. Glicolípidos, estamos a dizer que são açúcares aliados com os lípidos. Você provavelmente já consumiu alimentos que são gordurosos, mas também são doces. É aqui. Minha família, não vou vos falar a fonte dos lípidos agora, porque as fontes dos lípidos variam de acordo com seus tipos. Quando vocês irem para a classificação dos lípidos, que são gorduras, lá vocês vamos lá falar os triglicerídeos, quais são os líquidos, quais são os sólidos, onde é que vamos encontrar e tudo mais. Então, minha família, muito obrigado pela aula de hoje. Qualquer dúvida, escreva, comente, eu estou lá e estou respondendo. Então, partilhe mais uma vez este vídeo, está a dar acesso. Está a ajudar, é um canal que vem ajudar muita gente. E está a ajudar. Então, pessoas como você me motivam só para vos dizer que no vídeo passado dos carboidratos consegui 30 visualizações em menos de 2 horas. Espero que este vídeo também seja um sucesso. Para vocês, toca lá. Boa tarde.